religiosa. Aquela terra é muçulmana, dada por Deus, é Waqf, o W-A-Q-F, que é sagrado perante Deus, dado aos muçulmanos até o dia da ressurreição. Está escrito essa é a interpretação deles. Sei. Tem uma outra interpretação islâmica de alguns sheiks que moram na Jordânia e em outros lugares que dizem que no Alcorão tem uma interpretação que diz que a terra de Israel é dos judeus. Eu acho que as duas interpretações são ruins, porque eu acho que a gente não pode basear nacionalismo em religião. Porque toda vez que você coloca nacionalismo e religião, vai dar chabu. Tanto que eu acho que para você ter uma democracia, você precisa ter um quê de nacionalismo, porque é importante, principalmente países mais homogêneos, tem um quê de nacionalismo muito forte, Polônia, Japão, mas você tem que ter um nacionalismo que também tem que ter a democracia em um nível muito elevado, valores, para você proteger as minorias, para você proteger as pessoas que não são não fazem parte daquela maioria nacional. Então, você pega, por exemplo, na Bélgica, que tem vários tipos de etnia, você tem vários tipos de etnia diferentes em outros países para você poder ter uma união nacional. O Canadá tem várias pessoas diferentes, Estados Unidos tem pessoas diferentes, Brasil tem pessoas diferentes e todos estão em volta de um nacionalismo para o Brasil, para o Canadá, etc. e tal. Países que são mais antigos e são voltados e construídos por nações de pessoas muito iguais, como por exemplo Israel, que são judeus, ou o Japão, que já são japoneses, enfim, a Polônia, que são poloneses, é muito homogênea a Polônia, por exemplo. Você precisa ter um nível de democracia muito elevado para você não trazer ao extremo o nacionalismo. O nacionalismo extremo, você acaba danificando direito das pessoas. E quando você adere isso à religião, você transforma coisas lógicas num mundo atual de razoabilidade que a gente vive hoje, você traz dogmas e regras que não podem ser contestadas e não podem ser discutidas e não podem ser mudadas por causa da religião. Logo, se você traz religião para o nacionalismo, é problemático. Então, a religião tem que ser muito moderada, tem que ser... tem países que são mais religiosos. Então, assim, eu entendo que Israel é um país que foi criado para o povo judeu, é um Estado judeu. O Estado judeu do nome de Israel é do povo judeu. Mas não quer dizer que o país precisa ser ortodoxo e nem religioso. Tem coisas culturais que são aplicadas. Você tem a comida kasher, que no exército é comida kasher, e os feriados nacionais são os feriados judaicos e tudo mais, mas até aí a religião não é imposta, as pessoas podem cumprir, não cumprir, podem fazer o que querem, tem parada gay, tem uma série de... Quem quiser abrir business, abre business, e quem não quer abrir, não abre. Então tem um monte de problemas em relação a isso. É um dos grandes problemas de Israel hoje em dia. É por isso que Israel, em relação ao Freedom House, e acho que todos os países têm alguma questão, então nenhum país é 100 de 100, né? Mas Israel, nenhum país é 100% democrático e 100% livre, porque aí sim não existe nacionalismo. Assim, essa ideia que o André está descrevendo é a ideia da secularidade, do Estado laico. Um dos princípios para você ter uma democracia funcional é você separar a religião da política. Porque religião é isso que ele falou, é dogma, assim, você não discute, você não consegue, você não vai convencer, você não muda. E como é que você respeita a liberdade religiosa se você adotou uma religião no Estado, né? Se você tem uma religião que como o Estado o Irã, adotou, por exemplo. aí não tem liberdade religiosa, porque o Estado não permite que você cultue as suas crenças. Então, a modernidade, ela precisa dessa separação. E essa é uma dificuldade que as sociedades árabes tiveram durante muito tempo. O mundo islâmico, na verdade, não só as árabes, né, mas o mundo islâmico ele teve uma dificuldade maior em fazer essa separação da religião com a política. E isso explica parte do engessamento político. O engessamento político é não se modernizar, não criar competição política, concorrência, partidos e tal. Tá certo que a gente vive num momento que as democracias estão em crise, então parece
parece fora de moda, né? Querer defender a democracia. A democracia é um negócio problemático. E então não se cobra mais tanto, talvez, agora, nesse momento, quanto já se cobrou das sociedades islâmicas separarem essas coisas. Mas elas são fundamentais. Mas é inegável que o conflito tem o seu elemento religioso. Desde a terra, desde Jerusalém até outras questões ali, de valores e tal, e parte da percepção que alguns no mundo islâmico fazem, que os Estados Unidos é o Satã, é que os Estados Unidos é uma sociedade decadente, imoral, muito livre, muito aberta, permitindo coisas que não são aceitáveis, corrompida moralmente, porque não preservou os seus valores religiosos. E a gente vê esse fenômeno dentro das democracias. A ascensão de movimentos religiosos no Ocidente também dão um resgate dessa percepção de que o que vale são as coisas tradicionais que a religião defendia e querendo que o Estado se aproxime mais disso. Muito em resposta também a uma ideologia extremada do outro lado, que tenta relativizar absolutamente qualquer noção de certo e errado. Que é uma ideologia radical de esquerda, tenta fazer isso. Ela tenta relativizar qualquer noção de certo e errado, de moral. E a resposta da direita foi uma extrema direita religiosa, né? Que fere esse princípio do secularismo. Mas o que ele pode estar perguntando também, né, Lene? Você que é evangélico... Eu não lembro mais a pergunta. Não, mas era sobre o uso da religião dos dois lados. Talvez ele deve estar falando mais do que o lance da profecia, Apocalipse, que o centro vai ser lá o uso Israel, da religião dos dois lados. exatamente. Mas eu acho que por parte dos judeus não. É mais por parte... Eu peguei mais lado, carona na resposta nessa do coisa André aqui para falar da profecia do Apocalipse e tudo mais. Exato. O Paulo Quer falar alguma coisa? Não, eu queria só... Eu não vou mostrar isso pro público, mas vou mostrar para você. Tá. Que isso? É atual? É de ontem, de anteontem. Meu Deus. Deixa eu ver. O cara atirando num cachorro e entrando numa casa. É o Hamas matando um cachorro a tiros num kibbutz. Por nada. Por nada. O Paulo Ferrato, ele falou aqui o seguinte: admiro o Rock como professor, político, divulgador. Aí ele manda uma pergunta: poderia esse evento escalar a tensão entre países da região, gerando intervenção dos Estados Unidos? Aí, somando-se à Ucrânia, isso poderia gerar uma distração na Ásia e acelerar o avanço da China sobre Taiwan? Olha, a gente falou bastante, né, dessa história da escalada. Eu acho salto. que não, que as condições para escalada eu acho que eu já respondi. Acho que distrai sim o que está acontecendo na Ucrânia, mas eu não acho que isso é uma estratégia da Rússia. A Rússia não está contra Israel. Claro que quando a discussão vira uma discussão de tipo, é os Estados Unidos, aí a Rússia quer se colocar contra os Estados Unidos. Mas a Rússia não faria, ela não tem não está tomando ações proativas para criar um problema para Israel. Isso não está acontecendo. A guerra em si, essa história toda, tira a atenção da Ucrânia, com certeza. Deixa a China talvez mais confortável para o seu plano? Acho que sim, mas a China ela tá nesse planejamento num processo de mais longo prazo. A China não vai invadir Taiwan amanhã e a China não está esperando uma oportunidade de uma distração de uma guerra em algum lugar do mundo para invadir Taiwan. A hora que ela for invadir Taiwan, a guerra com o Hamas é irrelevante para o mundo e o mundo inteiro vai parar e na hora, imediatamente, os Estados Unidos vai se mobilizar para lutar aquela guerra. Então, a China não precisa esconder. E ela vai ter que fazer uma ação no dia que ela decidir e vai ser uma ação gigantesca. Então, pronto. Então, a China